Queiram todos se acomodar. Daremos início à cerimônia que tem como objetivo empossar a diretoria da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, eleita para o biênio março de 2023 a março de 2025. Enquanto fazemos a leitura do termo de posse, convidamos o presidente da Frente Nacional de Prefeitos e prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, a assiná-lo. Pelo presente, tomam posse solenemente os membros da diretoria e Conselho Fiscal da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, estabelecida na cidade de Brasília, Distrito Federal, para mandato de março de 2023 a março de 2025. Os membros eleitos na 84ª reunião geral da FNP Os membros eleitos na 84ª reunião geral da FNP, realizada nos dias 13 e 14 de março de 2023, ao assumir suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da entidade. Para a diretoria executiva da FNP, foram eleitos presidente Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, primeiro vice-presidente nacional e representante especial para a Agenda de Mudanças Climáticas, prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Segundo vice-presidente nacional, Ricardo Nunes, de São Paulo. Terceiro vice-presidente nacional, Cíntia Ribeiro, de Palmas. Vice-presidência, Relações Internacionais, Sarto Nogueira, de Fortaleza. Vice-presidência de Relações com o Congresso Nacional, Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto. Secretaria-Geral, Edinho Silva, de Araraquara. Primeira Secretaria Nacional, Cícero Lucena, de João Pessoa. Segunda Secretaria Nacional, Ulisses Maia, de Maringá. Vice-Presidência de Saúde, Dário Sade, de Campinas. Vice-Presidência de Educação, Margarida Salomão, de Juiz de Fora. Vice-Presidência de Direitos Humanos, Paula Mascarenhas, de Pelotas. Vice-Presidência de PPPs e Concessões, Bruno Reis, de Salvador. Vice-Presidência de Cidades Inteligentes, Rafael Greca, de Curitiba. Vice-Presidência de Empreendedorismo, Rogério Lins, de Osasco. Vice-Presidência de Mobilidade Urbana, Sebastião Melo, de Porto Alegre. Vice-Presidência de Relações com o Judiciário, Hildon Chaves, de Porto Velho. Vice-Presidência de Finanças Públicas, Paulo Serra, de Santo André. Vice-Presidência de Relacionamento com os Estados, Celina Leão, governadora em exercício do Distrito Federal. Para as vice-presidências regionais da FNP, foram eleitos vice-presidência da região Nordeste, João Campos, Recife. Vice-presidência da região Norte, Edmilson Rodrigues, de Belém. Vice-presidência da região Sul, Topázio Neto, de Florianópolis. Vice-presidência da região Sudeste, Fuad Noman, Belo Horizonte. Vice-presidência da região Centro-Oeste, Emanuel Pinheiro, de Cuiabá. Além de os eleitos para integrarem as demais vice-presidências temáticas. Com a palavra, o presidente reeleito da FNP, Edivaldo Nogueira. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero saudar os prefeitos,
e as prefeitas de todo o país, que durante esses 2 dias estivemos aqui, presidente, trabalhando, discutindo, debatendo, para que a gente possa construir um país melhor. Eu quero saudar o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e dizer, presidente, da nossa alegria, da honra, que é para a Frente Nacional de Prefeito recebê-lo aqui entre nós, num momento tão importante da vida da nossa entidade e da vida do nosso país. E quero aqui afirmar, conforme eu fiz na reunião com os governadores e Vossa Excelência, no dia 9, que nós, prefeitos do Brasil, somos a favor e defensores da liberdade e da democracia, e que o senhor é o presidente eleito pelo povo brasileiro e é o presidente de todos nós, prefeitos e povo brasileiro. Quero saudar o ministro de Estado da Casa Civil, Rui Costa. Quero saudar o ministro Alexandre Padilha, ministro de Estado das Relações Institucionais. Quero saudar e pedir, senhor presidente, licença, para saudar um querido amigo que tenho a alegria e a felicidade de tê-lo como ministro do Estado, porque é sergipano, é aracajuano, e nos orgulha, a todos nós sergipanos, que é Márcio Macedo, ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência. Quero saudar o ministro Jader Filho, ministro de Estado das Cidades, o ministro Valdez Góes, ministro do Estado da Integração e Desenvolvimento. Quero saudar a ministra Anísia Trindade, ministra de Estado da Saúde. Quero saudar Jonas Donizete, deputado federal e coordenador da bancada da FNP. Quero saudar Maria Rita Serrano, presidente da Caixa. Quero saudar o prefeito Ari Vanazzi, prefeito de São Leopoldo e presidente da AMB, Associação Brasileira dos Municípios. Quero saudar os prefeitos que estão fazendo parte da mesa e que, comigo, juntos, porque a Frente, apesar de ser presidente da Frente, mas a Frente é uma instituição democrática e que ela é governada por todos nós. Quero saudar Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas, Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, Bruno Reis, prefeito de Salvador, João Campos, prefeito do Recife, Edinho Silva, prefeito de Araraquara, Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas, Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora, Sebastião Melo, esse gaúcho arretado, prefeito de Porto Alegre, Topázio, prefeito de Florianópolis, a prefeita Adriane Lopes, prefeita de Campo Grande, o prefeito Davi Almeida, a quem aproveito o momento para prestar solidariedade de todos nós, prefeitos do Brasil, em virtude do problema que aconteceu em Manaus, com a morte de pessoas a partir de uma chuvarada que deu naquela cidade. Sinta-se, prefeito, apoiado por nós e que nós sabemos como sofrem os prefeitos, mas que aqui nós estamos encontrando elementos para que a gente possa avançar no sentido da resiliência das nossas cidades. Quero saudar Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, e em nome de todos desses membros da mesa, quero saudar a todos os prefeitos e prefeitas que queria ter a nominata para ler o nome de todos, mas que tomaria um tempo grande desse nosso ato final, mas quero agradecer e dizer que sintam-se todos presentes nessa mesa. Quero saudar as demais autoridades, dentre elas o nosso querido governador Clésio Luiz, que esteve conosco aqui, que foi prefeito e membro da FNP e que agora é governador de Estado. Quero saudar
as demais autoridades aqui presentes se sintam representadas, as autoridades citadas pelo cerimonial. Quero saudar toda a imprensa que está aqui cobrindo esse evento. Minhas senhoras, meus senhores, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de todos os brasileiros. Nós aqui, presidente, tivemos 2 dias, prefeitos e prefeitas, discutindo, debatendo os grandes temas da vida política e institucional do nosso país. Mas, acima de tudo, discutindo os grandes temas que afligem e que são o cotidiano dos prefeitos brasileiros. Eu sempre digo que o cidadão que mora na cidade, ele ouve, ele assiste pela televisão as notícias da crise, da guerra, dos problemas do mundo, da inflação, dos juros altos, mas ele, na verdade, quer todos os dias, quando ele está doente, que ele tenha uma unidade básica de saúde, onde ele possa ser recebido com dignidade. Ele quer que de manhã, no horário de ir para o trabalho, o ônibus passe no ponto e o leve de maneira tranquila para que ele possa ir trabalhar. Ele quer que os serviços da cidade funcionem cotidianamente. E essa é a tarefa cotidiana dos prefeitos, de permitir que cada cidadão, que cada cidadã possa ter diuturnamente uma qualidade de vida melhor e que possa ter na cidade o elemento capaz de fazer com que ele tenha uma vida com dignidade. Ontem aqui nessa sala, aliás, no evento que fizemos com a bancada, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou uma frase que eu tenho também repetido em muitos lugares e que fiquei feliz por ouvi-la do vice-presidente. Dizia o vice-presidente Alckmin ontem: os séculos 18 e 19 foram os séculos dos impérios. O século 20 foi o século das nações. E o século 21 é o século das cidades. Os problemas do país, dos estados, se materializam nas cidades. Por isso mesmo, presidente, é que nós debatemos, discutimos. E dentre as nossas discussões, alguns sonhos que já é possível vê-los se tornando realidade, e queremos agradecer a sensibilidade de Vossa Excelência, que é de colocar em prática o Conselho da Federação, uma proposta feita pela Frente Nacional de Prefeitos, que vai unir presidência, governadores e prefeitos, para que a gente possa conjuntamente enfrentarmos o desafio do país. Discutimos aqui também as questões da reforma tributária e colocamos a nossa ideia, materializada na PEC 46, de que é preciso que haja uma reforma. Todos nós queremos a reforma tributária, mas nós queremos uma reforma tributária que não prejudique os municípios e que os municípios não sejam penalizados perdendo poder, porque os municípios precisam cada vez mais serem valorizados. Mas estamos também felizes, porque a partir de uma posição do ministro Haddad, nós abrimos caminho para que as propostas que tramitam no Congresso possam ser discutidas de maneira democrática. Discutimos também, presidente, um problema que aflige as cidades brasileiras, que é a mobilidade urbana. Há uma falência na mobilidade urbana em todas as cidades do país. Os prefeitos e prefeitas em todas as cidades, principalmente nas cidades acima de 200 mil habitantes, que têm sistema de mobilidade urbana por pneus, colocam subsídios. Por se eu ter uma ideia, a Prefeitura de São Paulo coloca todo ano para subsidiar a tarifa 3 bilhões de reais. Outros prefeitos colocam 100 milhões, outros 40 milhões, outros 50 milhões. Para nós garantirmos que a tarifa seja módica. Discutimos também, presidente, os efeitos da pandemia na saúde do povo brasileiro, e que é preciso, e nós estamos felizes porque sabemos que tem
elementos que vão nos ajudar a, pós-pandemia, zerarmos as filas dos exames, que são muito importantes. Uma imensa maioria de brasileiros que ficaram 2 anos sem frequentar as unidades básicas de saúde, possam agora ter possibilidade nos próximos anos de nós zerarmos as filas, de melhorarmos a atenção básica, a média e a alta complexidade. Discutimos educação, discutimos também as questões da fome, e já ficamos muito felizes com a educação, com já o aumento da merenda escolar, dos recursos para a merenda escolar, que já teve um reajuste, que tinha 6 anos sem reajuste. E o Bolsa Família, presidente, que quem era prefeito sabe quanto nós sofremos, porque os municípios foram alijados de cadastrar as pessoas para se integrarem no Bolsa Família. E quem conhece a pobreza do Brasil são os prefeitos e são os municípios. Por isso mesmo é que nós recebemos com muita alegria o fato dos prefeitos estarem recadastrando e estarem trabalhando no sentido de que a gente vai retomar essas questões tão importantes para nós. Como também a habitação, que foi um tema discutido, e a resiliência. Quero, ao fim, dizer, presidente, que nós ficamos muito felizes, porque em cada tema, também pela primeira vez nos últimos anos, cada tema discutido tinha a presença de um ministro, quase todos. Reforma tributária, presença do ministro Haddad. Reforma da educação, as questões da educação, presença do ministro Camilo. Enfim, todos os temas que foram tratados, presença do ministro Jader para discutir as questões da cidade, do ministro Valdez Góes, que nos discutiu conosco hoje as questões relativas às cidades resilientes, do presidente em exercício do IBGE, que veio discutir conosco as questões relativas ao censo. Por fim, quero dizer que nós, prefeitos, presidente, queremos cuidar das nossas cidades, mas nós também estamos empenhados em cuidar, junto com os governadores e a presidência do nosso país. O nosso país vive um momento muito delicado, mas o nosso país vive também a esperança. A esperança que foi garantida com as eleições desse ano, com Vossa Excelência sendo eleito presidente da República. E nós já sentimos as diferenças. O Pacto Federativo já começou a funcionar. 4 anos, presidente. Eu fui presidente da frente durante 2 anos. E nós nunca fomos recebidos pelo presidente da República de então. E esse ano, nós já fomos recebidos por Vossa Excelência 2 vezes, e agora, pela 2ª vez na história da Frente Nacional de Prefeitos, um presidente da República comparece à nossa plenária final. E a presença de Vossa Excelência na nossa plenária, ela faz com que os versos de Mário Lago possam se tornar realidade. Mário Lago, aquele grande ator, num programa de Jô Soares, um dia de domingo. Jô Soares perguntou: Mário Lago, por que é que você, apesar da idade que tem, é tão rígido e é tão forte? Ele disse: porque tenho esperança. E no dia que a humanidade perder a esperança, é como se apagassem as cores do arco-íris. Durante 4 anos, o tempo ficou fechado no nosso país. Mas agora, o sol da democracia, o sol da liberdade, o sol da justiça e, acima de tudo, o sol do diálogo federativo enche de esperança os corações e as mentes dos prefeitos brasileiros. Por isso é que, ao final, quero entregar a Vossa Excelência uma carta, que nós vamos entregar a Vossa Excelência uma carta, que reflete esse nosso posicionamento e as ideias que expressei aqui nesse momento. Uma carta que eu resumi nas minhas palavras, mas que representam o espírito dos prefeitos e prefeitas do nosso país. Por fim,
quero reafirmar, presidente, que nós estamos dispostos a conversarmos, a dialogarmos e a estarmos juntos, governo federal, governos estaduais e prefeituras, na construção de um país, na reconstrução desse nosso país, para que nós possamos deixar para as futuras gerações um legado de democracia, um legado de desenvolvimento econômico, um legado de federalismo democrático e, acima de tudo, um legado de paz, de prosperidade, de justiça e de melhoria de qualidade de vida para o nosso povo brasileiro. Muito obrigado, um beijo no coração e fiquem com Deus. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Bem, querido Edivaldo Nogueira, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, meus queridos companheiros ministros Rui Costa, da Casa Civil, Nízia Trindade, da Saúde, Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, Jader Filho, das Cidades, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Internacionais, meu querido companheiro Clécio Luiz, governador do Estado do Amapá, aqui presente, meu caro deputado federal Jonas Donizete, em nome de quem cumprimento os deputados e deputadas federais presentes, nossa querida companheira Maria Rita, que nos presenteia hoje com a inauguração da Casa das Prefeituras dentro da Caixa Econômica Federal, caríssimos prefeitos e prefeitos que estão aqui presentes. Em 1985, um compositor brasileiro muito famoso, ele fez uma música para o PT na campanha para prefeito de 1985. Eu não sei mais da música, mas eu lembro de uma frase que é o que importa. A música dizia mais ou menos assim: uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na minha, é na sua cidade que se começa a ser feliz. E eu nunca compreendi como é que um presidente da República ou um governador de Estado, mas sobretudo um presidente da República, ele pensa em governar um país sem levar em conta os entes federados, sem levar em conta os governos do Estado e sem levar em conta as prefeituras. Não apenas as prefeituras das capitais, as prefeituras das capitais, as cidades médias e grandes e as cidades pequenas. Porque todas as cidades têm a sua importância, porque é na cidade que acontecem os problemas da sociedade. É na cidade que a gente tem que resolver o problema da educação. É na cidade que a gente tem que resolver o problema da saúde. É na cidade que a gente tem que resolver o problema do transporte. É na cidade em que o povo vai na casa do prefeito às 5 horas da manhã à busca de dinheiro para comprar um remédio, do dinheiro para pagar uma passagem, do dinheiro para comprar um quilo de feijão. Eu cansei de ver em muitas cidades pequenas 4h30 da manhã já ter fila de 1.000 pessoas na casa do prefeito para pedir tudo que era possível pedir a um prefeito. E depois que nós instituímos o programa Bolsa Família, a gente percebeu que isso terminou ou rareou, porque o povo tinha o mínimo necessário para fazer as coisas que ele precisava fazer. Nós, quando fizemos o PAC em 2007, o PAC só foi o mais importante programa de investimento em infraestrutura nesse país,
porque a gente soube ouvir os prefeitos das cidades grandes, das cidades médias e das cidades pequenas, e porque a gente soube construir as principais obras do PAC com os governadores de Estado. Não foi uma invenção do presidente da República, da minha chefe da Casa Civil ou do Ministério do Transporte ou da cidade. Foi uma combinação entre os entes federados que permitiu que eu tenho orgulho de dizer que nunca antes na história do Brasil um presidente da República tratou os prefeitos com tanta fidalguia e respeito como eu tratei no período em que eu fui presidente da República. E faço isso apenas por ter a compreensão de que o prefeito também tem interesse de ter a sua obra. O prefeito tem interesse em cavar o buraco na rua principal da cidade para fazer uma coleta de esgoto, para fazer uma ponte, para fazer a obra do prefeito, porque todo mundo quer ter a sua marca, todo mundo quer ter a sua obra, e não é justo o presidente da República achar que ele pode cair de paraquedas numa cidade e fazer as coisas sem levar em conta a necessidade que tem o prefeito ou a prefeita de uma cidade desse país. Nós estamos voltando a governar esse país. E quero dizer para vocês que, lamentavelmente, quando eu deixei a presidência em 2010, eu imaginava que, quando a gente completasse 200 anos de independência, o Brasil seria a sexta economia do mundo, a quinta economia do mundo. Eu até brincava com a Alemanha que a gente poderia ser a quarta economia do mundo. A minha tristeza é que o país andou para trás. A minha tristeza é que, em 2008, a gente chegou a ser a sexta economia do mundo e voltamos para a 13ª economia do mundo. O que não tem explicação para um país que tem a vocação de crescimento que tem o Brasil, porque, diferente de um país europeu que está quase tudo resolvido, nós ainda temos tudo para fazer. Na área do transporte, na área da educação, na área do saneamento básico, na área da coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, nós temos uma quantidade imensa de obras para fazer que a gente não poderia estar vendo o emprego decrescer e o desemprego aumentar. Vocês sabem que nós chegamos ao governo com um acontecimento raro. É a primeira vez na história do Brasil que alguém começa a governar antes de ser governo. Porque o fato de ter sido aprovada a PEC em dezembro de 2002, ou seja, de 2022, é um fenômeno da natureza política. Porque nós não éramos governo, mas o orçamento que tinha sido feito não cobria a necessidade do próprio governo que tinha criado. E nós, obviamente, que temos que agradecer, Divaldo, aos senadores, temos que agradecer aos prefeitos de todos os partidos, aos senadores e deputados federais, que nos ajudaram a aprovar uma PEC que permitiu a gente fazer uma coisa fantástica. Primeiro, recobrar o Bolsa Família, garantindo às pessoas R$600, mais 150 por criança até 6 anos e mais R$50 pela mulher gestante e pelos filhos adolescentes até 17 anos de idade. Mas permitiu mais ainda, permitiu que nós, no primeiro ano de governo, tivéssemos 23 bilhões de reais para investir em obras de infraestrutura. E só para vocês, prefeito, terem uma ideia, os 23 bilhões que nós vamos investir este ano é mais do que os 4 anos que foram investidos no governo passado. Só para vocês terem ideia. Só para vocês terem ideia, nós encontramos esse país, o Jade deve ter falado com vocês, com 186 mil casas paralisadas. Casas ainda do tempo da Dilma, casas do tempo do Lula, casa que estava para ser pronta em 2015 e que foi simplesmente paralisada. O Camilo Santana deve ter dito para vocês, são quase 4 mil obras da educação que foram paradas. E foram paradas por irresponsabilidade de quem governava, porque as obras já estavam projetadas, já tinha dinheiro disponibilizado e simplesmente pararam. Imagina vocês que eu agora estou viajando o Brasil para inaugurar a casa que nós começamos a construir em 2003. E são muitas casas.
E ainda temos que construir o projeto de mais 2 milhões de cada que nós queremos fazer daqui para frente. E queria fazer um desafio aos prefeitos do Brasil e às prefeitas. Se o prefeito puder fazer concessão dos terrenos, a gente pode fazer a casa muito mais barato para o povo mais pobre desse país. Eu determinei à nossa ministra do Planejamento que fizesse um levantamento de todas as terras públicas que tem no governo federal e que fizesse um levantamento de todo o patrimônio, prédio nas cidades, das capitais, prédio, casas, lojas, tudo que tiver abandonado, a gente tentar utilizar para transformar em moradia decente para as pessoas mais humildes desse país. Porque é a forma da gente acabar definitivamente com o déficit habitacional, que é uma coisa crônica. Eu lembro que na campanha de 1974, Edivaldo, você acha que não era nem nascido ainda? Já era. Eu lembro que na campanha de 74, quando o PMDB disputava com a Arena, quando o Quercia disputava com o Carvalho Pinto, eu lembro que naquela época o déficit habitacional era de 7 milhões de residências. E ainda hoje o déficit continua de 6 milhões de residências, ou seja, e a grande maioria das casas que são feitas pelo povo, a toque de caixa, às vezes em lugar indevidamente indicado para fazer as casas. E aí nós temos que cuidar depois atrás, sabe, de coisas que a gente não recupera mais, que são as pessoas que moram nas encostas, as pessoas que moram na beira de córregos, as pessoas que moram como moraram lá em São Sebastião, que quando desbarranca é o povo pobre, trabalhador, que morre. Eu queria que vocês, prefeitos e prefeitas, tivessem, e eu quero dizer na frente de cada companheiro aqui, que esse mandato será o mandato em que a gente vai ter que trabalhar mais do que a gente trabalhou da outra vez. Porque o Brasil não pode esperar e a gente não pode trabalhar em compasso de operação tartaruga ou operação padrão. A gente tem que trabalhar com muita vontade, porque esse povo precisa, primeiro, deixar o ódio, sabe, na lata do lixo, ou deixar o ódio dentro de uma gaveta e vir para a rua com muita esperança, com muito amor e com muita vontade de ver a sua vida melhorar. E nós vamos fazer. Posso garantir para vocês, nós vamos fazer a economia voltar a crescer, nós vamos voltar a gerar emprego, nós vamos recuperar a massa salarial, nós vamos voltar a fazer casa, nós vamos voltar a fazer as obras de infraestrutura que nós precisamos fazer. Eu não sei se vocês perceberam, o ministro do Transporte não veio aqui, mas o companheiro Valdez veio aqui. Nós estamos com mais, ao todo são quase 14 mil obras paralisadas nesse país. Muitas delas com projeto pronto, muitas delas pronto para a gente começar a construir e nós vamos começar a reconstruir. Você pode ficar certo que a gente vai voltar a fazer faculdade, a gente vai voltar a fazer escola técnica, a gente vai começar a fazer escola de tempo integral, porque você sabe que as escolas existentes hoje, na maioria das cidades, não permitem fazer escola de tempo integral, porque ela não tem estrutura, é uma caixa de papelão. Ou seja, nós precisamos fazer escola de outro tipo, de outro padrão, para que a gente garanta que as crianças dos nossos munícipes tenham direito a uma piscina, direito a um campo de futebol, direito a um lugar de música, a um lugar de teatro, ter um cinema. Ou seja, é preciso que a gente humanize a escola para que as crianças aprendam a se alfabetizar até os 2 anos de idade, coisa que nós não temos hoje. A maioria das crianças não consegue se alfabetizar. E nós vamos garantir a mudança na qualidade do ensino nesse país. Esse é um compromisso é um compromisso de fé. É um compromisso de quem voltou a governar esse país com 77 anos de idade. Eu falo sempre, eu casei em maio do ano passado. Eu poderia estar em casa, sabe, curtindo a minha vida de casado, mas eu sou teimoso, eu tenho esperança, eu tenho uma causa e eu quero provar que a gente vai recuperar esse país, a gente vai recuperar a qualidade de vida, a gente vai recuperar a qualidade do emprego das pessoas e a gente vai recuperar o protagonismo que o Brasil tinha no mundo.
A gente vai recuperar o protagonismo, o respeito que o Brasil adquiriu no mundo. Na América do Sul, na África, nos Estados Unidos, sabe? Não vou na Rússia e na Ucrânia porque estou em guerra e eu vou me cuidar. Mas vou trabalhar pela paz. Porque não é possível, no século XXI, a gente ter guerra a troco de coisa muito pequena. Então, prefeitos, companheiros, eu não quero saber de que partidos vocês são, não quero saber que times que vocês torcem, não quero saber a religião de vocês. A única coisa que eu quero saber é que vocês foram eleitos pelo voto democrático do povo e vocês representam o povo da cidade que vocês moram. E, em respeito ao fato de vocês representar o voto do povo da cidade de vocês, eu os tratarei todos como se fosse do meu partido, como se fosse da minha religião e como se fosse do time que eu torço, que todo mundo sabe qual é. Por isso, Edival, parabéns por esse encontro. E daqui para frente vocês sabem que no meu governo não faltará os ministros e não faltará o presidente da República nos debates que vocês fizeram. Porque eu não acredito que um presidente possa governar sem ouvir governadores e sem ouvir prefeito. Não acredito. Acho que a gente tem que entender que trabalhando separado, a gente é muito fraco. Trabalhando junto, nós somos muito fortes. Vou trabalhar para que os bancos públicos tratem de emprestar recursos para as cidades que tiverem capacidade de endividamento e de financiamento. Não tem sentido banco não querer emprestar dinheiro para que o Estado ou um prefeito faça uma obra. Ou seja, se o Estado tiver condições e a cidade tiver condições, o dinheiro não vai ficar no cofre do banco para ele render com juro. Vai render com obra para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu dizer para vocês que eu tenho uma sorte muito grande porque eu tenho um ministério que tem muita gente com muita experiência. Eu tenho possivelmente parte dos melhores governadores sendo ministro no meu governo. Prefeitos extraordinários e pessoas que já foram secretários em outros estados e já foram ministros. Portanto, nós não temos o direito de errar. Nós não temos o direito de fracassar. Se uma vez nós tivemos um presidente que dizia eu não gosto de ser presidente, eu não deveria estar aqui, eu quero dizer para vocês, eu gosto de ser presidente e gosto de estar lá para provar que é possível a gente fazer as coisas que tem que fazer. Tem gente que diz, mas eu não gosto de político porque político não presta. Pois eu gosto de político. Tem gente que fala, mas político é tudo ladrão. Mas o político, todo ano, a cada 4 anos, ele vai para a rua colocar o nome dele em julgamento para ser xingado, para ser avacalhado. A pessoa, quando faz um concurso, com 18 anos, se aposenta com 80 sem fazer nenhum concurso mais. Portanto, eu aprendi a ser político, aprendi a gostar de política, aprendi a respeitar o político. Eu prefiro um político competente do que um técnico. Porque o político entende um pouco de tudo e, muitas vezes, o técnico não entende de nada. O técnico tem que ter um chefe, e esse chefe chama-se o político que tem competência para saber orientar. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer para vocês, não nego nunca que eu gosto de política, não nego nunca que eu sou político e me considero um político com P maiúsculo, porque gosto daquilo que eu faço e, quando eu faço bem. Portanto, não tenho vergonha de ser o que vocês são. Não tenho vergonha de dizer que são políticos. Tenho orgulho de ser político e façam aquilo que vocês prometeram durante a campanha para o povo, que tudo vai dar certo. Um abraço, gente, e boa sorte aos nossos prefeitos.